Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Por gentileza, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Glórias a Deus. Vamos ler só o 12, para ganharmos tempo aqui. Está meio corrida. Vamos ler só o 12. 1 Samuel 16, versículo 12. Diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém, igreja? Podeis tomar assento. Glória a Deus. 1000 anos antes de Cristo, e a nação de Israel estava no caos. Crise de todo tipo, crise de todos os tamanhos, assolavam as tribos de Jacó. Saul, irmãos, o rei, ele perdeu totalmente, irmão, o rumo e a direção do seu governo. Ele foi tão desobediente, irmãos, que Deus o rejeitou. E olha que para Deus rejeitar alguém, tem que ser coisa feia, irmãos. Deus rejeitou Saul. E Deus escolheu um novo sucessor. E Deus deu ordem a Samuel, que era juiz e profeta, que fosse a Belém, a casa de Jessé, o belemita, que dali Deus revelaria o novo rei para o seu povo. E Samuel foi. Samuel era homem de Deus, tinha intimidade com Deus. E quando ele viu Eliabe, que era o primogênito de Jessé, ele achou que fosse. Na cabeça de Samuel, irmãos, o coração dele e de Deus era um só. E quando ele viu Eliabe, ele falou: é esse aí. Porque Eliabe era de boa estatura, boa aparência, e Eliabe lembrava Saul. E Samuel, no fundo, ele tinha dó de Saul. E quando ele olhou para Eliabe, ele falou: é esse. Deus falou: não é esse. Esse aí eu rejeitei. Na verdade, irmãos, Deus queria apagar toda a lembrança de Saul, irmãos. Deus queria que Saul, em momento algum, fosse referência para o seu povo. Deus falou: não é esse não, é outro. Deus queria alguém, irmãos, que o obedecesse sem titubear, irmãos, sem vacilar. Que obedecesse a ele sem questionar. E Samuel, irmãos, considerou a lei antiga, que era a lei da primogenitura, no qual o primogênito tinha todos os privilégios, irmão. Na ausência do pai, o primogênito respondia pela casa. O primogênito falava mais alto que os demais irmãos. O primogênito só era inferior ao pai. E o primogênito só ficaria sem os direitos se cometesse algo realmente muito grave. E quando ali Samuel viu Eliabe, achou que fosse Eliabe, Deus falou: você está olhando para a aparência, você está olhando para a altura, mas eu estou olhando para o coração. Não é esse, não é esse. E de repente passaram-se os 7 filhos, irmãos, de Jessé. E Samuel ficou assustado, ficou preocupado. Ele falou: peraí, já foi 7? E ele perguntou por perguntar, né? Mas acabaram-se os mancebos. E Jessé falou: tenho mais moço, ele está no campo. Na cabeça de Jessé, Davi nem era considerado rei, né? Por quê? Porque era moço, era menino, né? Estava totalmente fora de cogitação. E Samuel manda o chamar. E quando Davi chegou, irmãos, que Samuel olhou para Davi, Deus falou: é esse aí. Mas Samuel ficou preocupado. Primeiro porque ele era menino. E segundo porque ele era ruivo. E quando ele bateu os olhos em Davi, ele se lembrou de Esaú, irmão de Jacó, que era ruivo. Era homem sanguinário e de temperamento, irmãos, desequilibrado. Deus falou: você está olhando para a aparência de novo. Eu estou olhando para o coração dele, é esse aí. Para de olhar para a aparência, eu olho para o coração, é esse aí. Unge ele. O que Samuel não sabia, irmãos, é que Davi, por muito tempo de sua vida, ele ficava no campo sozinho, irmão. E lá no campo sozinho ele orava, ele meditava,
Ele cuidava das ovelhas de seu pai, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele contemplava as obras de Deus. Ele olhava para o céu e falou: quem pode ter feito algo tão lindo? Só pode ser Deus. Ele olhava para o sol, ele olhava para os animais. Davi não tinha net, irmãos. E ele começou a olhar as obras de Deus. E quando a gente olha a obra do Senhor, a gente vê a grandeza do nosso Deus, irmão. Quando a gente vê a natureza, as coisas lindas da natureza. E quando a gente vê também as coisas lindas que Deus já fez na nossa vida, irmãos, o nosso coração se enche de fé, né, irmãos? A nossa alma se enche de esperança. E ali, irmãos, dos momentos íntimos de Davi, sozinho dos homens, mais pertinho de Deus, Davi foi se enchendo de fé, irmãos. Foi se enchendo de fé. E no meio disso tudo, irmãos, veio um leão, veio um urso. E Deus deu graça para Davi de vencer os dois. Venceu o leão, venceu o urso. E o coração de Davi ficou mais grato. Porque Davi viu, irmãos, que Deus o capacitou para fazer coisas que ele era incapaz de fazer, irmãos. Ele falou: nunca eu imaginei na minha vida vencer um leão. Mas eu venci, eu sou menino. Homem de guerra não vence leão. Mas eu, menino, venci. E ele venceu um urso maior ainda, né? E ele viu a grandeza de Deus. Seu coração ficou grato a Deus. Seu coração ficou cheio de fé. Louvado seja Deus. E se a gente for pegar, irmãos, a Bíblia e olhar a história de Davi, irmãos, tirando Jesus, ninguém sofreu tanto como Davi. Ninguém sofreu tanto e por tanto tempo como Davi. Ele foi incompreendido, ele foi traído, ele foi perseguido, irmãos. E em momento algum ele murmurou. Pelo contrário, irmãos, ele soube transformar os momentos de dor em cânticos de adoração a Deus. Acredite-se, irmãos, que desde o momento em que ele foi ungido ali, até o período em que ele assumiu o trono, foram 15 anos, irmãos. Na cabeça de Samuel, Deus queria um homem feito. Deus queria um homem pronto, preparado para já assumir o trono e botar Israel no eixo. Mas Deus falou: não, eu vou tratar com Israel aqui e eu vou tratar com Davi ali. E na hora certa eu vou juntar os dois. E diz que quando Samuel derramou azeite na cabeça de Davi, irmãos, dizem alguns estudiosos que o azeite não escorreu, o azeite empedrou na cabeça dele e ficou parecendo umas pedras preciosas, irmão, como se formando uma coroa. E naquele momento, irmãos, Davi foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele ficou mais corajoso, ele ficou mais inteligente, ele ficou mais sensível à voz de Deus, mais discernimento. Foi como se Davi recebesse uma nova alma, irmãos. Ficou diferente, ele se sentia diferente. Louvado seja Deus. Aleluia. Eliabe rejeitado, a Bíblia fala pouco sobre Eliabe. O que se fala, irmãos, é o diálogo entre ele e Davi, quando Davi se propõe a enfrentar Golias, né? Que Eliabe diz a Davi: por que descestes aqui? E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Né? Eu bem sei a presunção que há e a maldade que há no seu coração. Eliabe, irmãos, nos dá a entender nesse pequeno versículo que fala dele, que era alguém que maltratava Davi. E Davi pergunta a ele: mas o que eu te fiz? Né, irmãos? O que Eliabe não sabia é que Davi era querido e era amado de Deus, irmãos. Irmãos, e no momento em que Davi, ele é ungido, louvado seja Deus, no momento que ele é ungido, irmãos, diz que um espírito mau da parte do Senhor vai perturbar Saul. E quando esse espírito mal vai perturbar Saul, há 4 teorias, que a primeira é uma possessão demoníaca, a segunda de um ataque ou influência demoníaca, a terceira de um mensageiro do mal, como foi no caso de Acabe em 1 Reis 22:20, e a quarta teoria, irmãos, é que Saul sentiu um vazio tão grande, irmãos, uma depressão tão grande, que só o louvor de Davi, né, podia trazer alegria àquele coração, irmãos. Porque sem Deus, irmão, a gente é vazio. A gente é oco, nós somos oco. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, Davi alcança a graça diante de Saul. Manda esse moço todo dia. Eu quero ouvir todo dia ele louvando aqui para mim. Eu me sinto bem no louvor. E ali vai se passando, Davi vai indo todos os dias, tem graça diante de Saul. E nesse intervalo, meus irmãos, o que acontece?
se levanta ali os filisteus, e no meio dos filisteus se levanta um chamado Golias, e Golias começa a afrontar, irmãos, o povo de Deus. Diz a história que foram 40 dias de afronta, irmãos. Golias afrontando, gritando, não há homem, dai-me um homem. E o povo de Deus, irmãos, aceitando a afronta do diabo, irmãos. Coisa mais triste que existe, irmãos, é quando o servo de Deus ou a serva do Senhor aceita a afronta do diabo e curva a cabeça, irmão. Diga misericórdia, irmão. E Davi vai lá levar encomendas de seu pai, pão tostado na brasa. E Davi vê aquele cenário, irmãos. Golias gritando, afrontando, irmãos. E o povo de Deus aceitando a derrota, irmãos. Davi olha para Saul e ele vê o semblante de Saul caído. Davi olha para o exército, irmãos, todos de cabeça baixa, irmãos. Irmãos, o diabo é assim. Ele te apresenta uma situação que para você é impossível de vencer. E se você aceitar isso, ele vai insistindo, insistindo, irmãos. E ele não vai te matar do mal, ele vai te fazer, vai te minando, ele vai te fazer com que você acredite que a sua vida tem que ser assim, irmãos. Uma vida de sofrimento. A gente sabe que o crente passa por lutas, amém, igreja? Mas tem luta que não é de Deus, é do diabo, irmãos. Tem cenário, irmãos, que não é Deus, não tem nada a ver com isso. Que é puramente o diabo, irmãos, talvez tirando a paz no seu lar. O diabo tirando a paz no seu serviço. O diabo tirando suas noites de sono. E não é Deus, irmão, é o diabo. E a gente tem que buscar em Deus o quê? Discernimento para saber quando é Deus e quando não é, irmãos. Ninguém tinha, mas Davi tinha. O povo vendo Golias gritando, afrontando. E Davi, irmãos, com discernimento, falou, isso é coisa do diabo. E Davi falou, ninguém vai lutar com ele. Então até o rei está preocupado. Ele ofereceu até um prêmio para quem lutar com ele. Ele falou, eu enfrento ele. Me permita chegar até o rei me permita lutar. O rei falou, moço, você não sabe quem é aquele cara. Ele é um guerreiro experimentado. Ele já matou muita gente, ele é invencível. Ninguém vence. Olha o tamanho do cara, você é um menino. Você não sabe o que você está falando. Eu sei que eu estou falando, rei. O Deus de quem eu sirvo, de quem eu sou, já me livrou da mão do leão e já me livrou da mão do urso. Esse aí para Deus é só mais um. E ali Saul, irmãos, estava tão transtornado, irmãos, tão cego. Porque, irmãos, o diabo faz de um jeito que se você se deixar levar, você fica cego e transtornado, irmãos. Você só enxerga trevas, irmãos. Enquanto todo mundo estava enxergando trevas, Davi estava enxergando a luz, irmão. Irmão, na hora das trevas, irmãos, não se curve não, olha para cima. De lá vem a tua luz, de lá vem a tua salvação, aleluia. E Saul, irmãos, na cabeça de Saul, qual era o problema? Golias. Eu preciso derrubar esse cara, mas estou com medo. Na cabeça de Davi, qual era o problema? Deus precisa ser glorificado. O povo de Deus precisa ver que tem Deus em Israel. O povo de Deus precisa ver que não é na força do braço, mas é nas mãos fortes de Deus. Eu tenho que vencer de um jeito que o povo veja que não fui eu que venci. Eu tenho que vencer de um jeito que o povo veja que foi Deus que fez a obra. E Saul falou, moço, você vai lutar mesmo? Vou. Então tome a armadura. E colocou a armadura em Davi. E dizem os estudiosos, irmãos, que foi algo estranho que aconteceu. Porque Saul era maior que Davi. Mas quando ele colocou a armadura no Davi, ficou a armadura certinha, irmãos. Ele assustou, falou, será que é o sinal de Deus? Ele lembrou da profecia de Samuel, que disse, rasgado é o Israel o reino de ti. Virá o teu próximo, e ele será melhor do que tu. Eu vou dar o reino para ele. E quando ele viu Davi com a armadura certinha, viu o milagre, ele já pensou, é esse. Ele já se assustou. E Davi deu uns passos, Davi já olhou para a cara de Saul e falou, está esquisito isso aqui. Está esquisito o olhar dele e está esquisita essa armadura. Não quero isso aqui não. Tirou a armadura. E Davi também pensou, deve ter pensado. Bom, se eu vencer ele de armadura, o povo vai achar que foi armadura. Não, tem que ser uma vitória de gala. Vitória de crente, irmão. Amém, igreja? Se não for vitória de crente, não vale, irmão. Tem que ser vitória de crente. Para o povo ver que foi Deus que fez.
Muito obrigado pela sua armadura de rei, não vou lutar com ela não. Obrigado pela espada, não vou lutar com ela não. Eu vou lutar do jeito que Deus me ensinou a lutar. Eu vou levar a minha funda. Que mais? Só, tá bom. E quando Davi chegou, irmãos, no meio do arraial, diz que os escudeiros de Golias correram e fincaram o escudo, deram o grito, né? Para intimidar, né, irmãos? O grito. Dizem que havia lá no escudo de Golias o brasão, né? Com o desenho de Dagon ali. Bateu, gritou ali, irmãos, para intimidar. Quando sai Davi, irmão, nem escudeiro ele tinha, irmão. Sai lá sem nada, com uma funda na mão. Golias olhou e falou, esse cara tá tirando. Irmãos, o diabo tem que ser tirado mesmo, irmão. Quem tem que ser honrado é o Senhor, irmãos. A gente só tem que se curvar diante do nosso Deus. Golias olhou e falou, não, tá tirando. Você tá me achando que eu sou cachorro? Para vir atrás com um pau, com pedra? Eu vou. E daí Golias soltou, irmão. O diabo faz que, né? Maldição de tudo que é lado, irmão. Maldiçoou Davi. E Davi não se curvou diante da maldição de Golias, não. Davi retrucou: olha, eu vou arrancar a tua cabeça, ô cabeçudo. E eu vou lançar o teu corpo em terra, e as aves do céu e as bestas feras da terra vão comer teu corpo. Hoje você vai ser despedaçado. O povo vai ver que tem Deus em Israel. Que não é com lança, que não é com escudo, mas é no nome do Senhor a vitória, aleluia. Vai ser vitória de gala. E Davi, irmãos conhecem a história. Foi lá com a sua fundinha. Golias saiu correndo, Davi correu também, não de para trás. Correu para cima, irmão. Lançou a pedra foi cravada, irmãos. Tinha só poucos milímetros na testa. Mano, Deus acerta onde tem que acertar, irmão. Diz que a pedra, irmãos, cravou, enfincou na testa, irmão. E é difícil. Primeiro era difícil acertar, né? A mira é de Deus, irmão. Amém? A gente vai para cima no nome dele, irmãos. Quem faz a mira é ele, irmãos. Quem vai derrubar é ele, irmãos. O que a gente não pode aceitar é a afronta do diabo, irmãos. O que a gente não pode aceitar é viver uma vida, irmãos, miserável, irmãos. Espiritualmente falando, diante de Deus, irmãos. De que vale, irmãos, estar diante do Senhor e não ter comunhão com Deus, irmão. Não saber quando é Deus, quando não é Deus. Né, irmãos? O que hoje mais tem nas igrejas é crente raquítico, irmão. Ele vem, ele volta, ele não tem vitamina do céu. Não tem nada, irmãos. Mas Davi não, irmãos. Deus me ungiu, Deus me deu ousadia. Deus me deu tanta vitória, irmãos. Às vezes a gente gasta tanto tempo remoendo que a gente não tem. Não é verdade, igreja? A gente gasta horas, às vezes, né, batelando ali no problema. Oh, Deus, porque esse problema não acaba? Por que isso, por que aquilo outro, né, irmãos? Ou uma situação que te aborrece. E a gente se esquece, irmãos, de aproveitar o nosso tempo buscando a Deus. Né, irmãos? Ô Senhor, como o Senhor é bom. Quanta vitória Deus já te deu. Né, irmão? A gente deixa as vitórias de lado e fica remoendo na vitória que a gente não teve ainda, irmãos. Mas Davi não. Davi, ele olhava sempre para as conquistas que Deus tinha dado a ele. Oh, Deus, o Senhor me deu graça para vencer aquele leão, Senhor. Aleluia. Eu imagino, irmãos, que Davi, quando ele viu o leão, ele achou que ia morrer. Era homem, irmãos. Será que eu vou morrer? Eu vou lutar. Mas eu posso morrer. Mas ele não morreu. E na segunda vitória, que ele talvez pensou, o urso, irmão, maior que o leão, irmãos, não tem crente que não vai passar por isso, irmão. Eu acho que vou morrer. Não morreu. Espera aí. Deus me livrou 2 vezes, não foi uma vez só, irmão. Irmãos, Deus não fez só uma obra na sua vida, fez mais de um, irmão. Deus não deu para nenhum aqui nenhuma vitória. Deus deu mais de uma vitória para você, irmãos. Eu duvido que tenha um crente aqui, irmãos, que não tenha passado por uma situação impossível e Deus deu vitória. Eu duvido, irmãos. Eu duvido. Eu duvido que tenha um crente aqui que Deus não respondeu sua oração. Eu duvido, irmãos. Irmãos, Deus peleja e Deus se faz presente. Deus ajuda, Deus esforça. Aleluia. Irmãos, todo mundo baixou a cabeça para Golias, irmãos.
E tinha muito soldado ali que nunca tinha experimentado derrota, irmãos. Irmãos, e nas igrejas hoje tem muito crente que nunca perdeu. Mas ele não sabe disso. Ele se esquece com facilidade das vitórias de Deus, mas ele guarda, irmãos, a situação de frustração na sua vida. Irmãos, que a gente venha guardar os momentos bons do Senhor, irmãos. Para a gente ter ânimo para lutar sempre. Davi falou, eu quero uma vitória de gala. Eu quero uma vitória que Deus seja honrado. E ele foi só com 5 pedrinhas, irmãos, no alforje ali. Né? Talvez as pessoas para ir, Davi põe uma pedrinha só, sabe? Não, irmão, põe 5. Se Deus não der graça para eu derrubar na primeira, numa dessas eu derrubo, mas vai cair, vai. Eu não sei quando Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele faz. O que cabe a nós, irmãos, é confiar no Senhor, irmãos. Confiar nele, na ajuda dele, na graça dele. Irmãos, não vamos aceitar tristeza mais não. Não vamos mais aceitar, irmãos, vir na igreja e voltar vazio. Vir na igreja e voltar do mesmo jeito, não. Não, Deus é muito bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu vou voltar diferente. E Davi pensou, o povo está com a estima baixa, o povo está com a moral baixa. Mas, Senhor, me dá graça, Deus, me dá graça. Para que depois que o povo veja a minha luta, o povo se anime no Senhor. E a Bíblia se cumpriu, irmãos. Quando Davi derrubou Golias, arrancou a cabeça dele, que ele gritou, irmãos, o exército de Deus ficou doido, irmão. Saiu todo mundo para cima dos filisteus. Arrebentar e vencer, irmãos. E o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa. Eu não sei a tua peleja, a tua luta, a tua dor ou a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei, Deus é contigo e a vitória é certa em nome de Jesus, aleluia. Irmão, não aceite nada menos do que Deus prometeu para você, irmãos. Não aceite, irmãos. Não aceita que o diabo dite o ritmo da sua vida, irmãos. A sua vida, irmãos, é guiada por Deus. Quem dita o ritmo é Deus, irmãos. Se Deus te colocou diante desse gigante, é porque você tem capacidade dada por Ele para vencê-lo, irmãos. Então receba a vitória em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.